Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso com a família, com os amigos de vocês, tá? Nós vamos começar a nossa semana hoje com a nossa aula de português, tá? Hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto, que vocês já estão acostumados, e sobre sinônimo, tá? Já deixei disponível o nosso conteúdo, tá? Aqui explica direitinho o que é uma interpretação de texto, tá? Interpretação de texto, vocês têm que observar todos os acontecimentos, os personagens, né? Desde o título até os acontecimentos, né? Os fatos finais, para poder vocês responderem as perguntas de forma clara e objetiva, tá? Eu coloquei para vocês aqui que a gente já viu vários tipos de textos. Todos esses tipos de textos podem ter uma interpretação, tá? Então vamos lá, nós já vimos histórias em quadrinho, bilhete, receita culinária, fábulas, tirinhas e poemas narrativos, tá? E a história que a gente vai trabalhar hoje é a história de um menino de 7 anos indígena que mora numa tribo, né, num povoado chamado Munduruku, e ele vai mostrar a sua cultura, né, a cultura do seu povo, né, os costumes, né, os hábitos, as tradições. Então, a história ela se discorre nisso, tá? Na cultura indígena, mais especificamente desse menino, tá bom? E vamos ver o sinônimo. Sinônimo a gente já viu, mas vamos retomar, tá? Sinônimos são palavras com significados parecidos. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra feliz. Qual é uma palavra que a gente pode usar que seja sinônimo de feliz? Contente, né? Contente, alegre, né? Aí eu coloquei um outro exemplo, desculpa. Perfumado, cheiroso, né? Então, isso é um sinônimo, tá? Diferente do antônimo que a gente viu também, que é o contrário. Triste, feliz. Bonito, feio. Isso é antônimo. Agora, sinônimo são palavras que têm significados parecidos, tá? Então, vamos lá. A página que a gente vai começar, a página 90, né? 91, 92, 93, 94, que são referentes ao livro, tá? Da história desse menino indígena. O nome do livro é Cabá Darebu, que é o nome do menino, tá? Então, aqui tem a capa do livro, tá? E o que a gente vai ver é só uma parte da história, um trecho, tá? Então vamos lá. O texto que você vai ler na página seguinte é do escritor indígena Daniel Munduruku. Em seus livros, ele não apenas retrata a cultura e os costumes de seu povo, como também defende o respeito à natureza e à vida em comunidade. Então vamos lá. Observe a capa do livro abaixo, que é esse livro aqui que eu já mostrei para vocês, tá? Contorne o título do livro. Eu já falei para vocês que o título é o nome da história, tá? Então vocês vão observar a capa do livro e vão circular o título do livro. Ao observar a capa, vocês analisando, né, a capa, qual você imagina, ser o assunto do livro, tá? Então vocês vão observar bem cada detalhe da capa e aí vocês vão responder qual é o assunto que vocês acham que vai ser abordado na história. Eu até já dei mais ou menos uma préviazinha, né? Do que é a história. Vamos lá. Acompanhe a leitura que será feita pelo professor. Então, vou ler o textinho para vocês. Cabá Darebu. Meu nome é Cabá Darebu. Tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é a nossa grande mãe.
recebemos os mesmos nomes de nossos antepassados. E meu avô escolheu este para mim, para homenagear um sábio ancestral que não suportava a violência. Então, o nome desse menino é o nome de uma pessoa, né? De um antepassado de uma pessoa que já fez parte, né? Que faleceu, que já fez parte do povoado deles. Meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeiras. É gostoso morar nessa casa porque de dia fica bem ventilada e à noite ela é bem fresquinha. Na nossa língua, nós a chamamos de ucá. Assim é minha casa. Dentro dela cabe muita gente: papai, mamãe, meus irmãos e irmãs, meus avós, tios e alguns primos. Então é um trechozinho, uma parte da história do menino. Então vamos agora fazer a interpretação de texto. Agora vem várias atividades para a gente fazer baseados na história. Então, número 1 da página 93. O assunto do texto é o mesmo que você havia imaginado antes da leitura? Você vai colocar sim ou não, tá? Número 2. No texto, o menino fala sobre si mesmo ou é alguém que fala sobre ele? Então, eu contei um pouquinho a história para vocês, mas vocês têm que ir lá no texto de novo, se vocês tiverem dificuldade de responder essa pergunta, para poder colher as informações corretas. Qual é o nome do menino que faz o relato, que conta a história, né? E aí vocês vão colocar nessa partezinha aqui de caligrafia, tá? E aí sempre começa escrevendo na linha azul, tá? E aí, olha só, gente, outra coisa. Tem gente que tá escrevendo toda a palavra na linha azul. Não é, tá? A gente começa escrevendo na linha azul e as letras, a maioria das letras a gente vai passar na linha azul, passar da linha azul na parte de cima ou na parte de baixo. Por exemplo, eu tenho a letra P. A letra P, eu começo a fazer, né, a barriguinha lá no azul, mas a perninha desce, tá? Não é a palavra toda nessa parte azul, tá errado, tá? Escreva o nome que corresponde à idade do menino indígena. Escreva o número que corresponde à idade do menino indígena. Pinte o nome do povo retratado, né, falado no texto. Vocês têm 4 opções aí: Chavante, Pataxó, Munduruku e Xingu. Então, vocês vão observar novamente o texto e vão ver qual é o nome do povo e vão pintar o quadrinho. Sublinhe, né, no texto o motivo pelo qual o menino recebeu o nome de Cabá Darebu. Então, vocês vão marcar lá no texto, passar uma linha embaixo no motivo pelo qual escolheram o nome dele. Contorne a imagem que representa quem escolheu o nome de Cabá, tá? Vocês vão observar que tem aqui 3 gerações. Tem o mais novinho, tem o adulto e tem o idoso, né? Então, vocês vão observar no texto que quem foi que escolheu o nome dele. Foi uma pessoa mais jovem? Foi uma pessoa mais antiga, mais velha? Ou uma pessoa mais jovem, tá? Só de você observar o desenho, vocês vão conseguir contornar, né? Circular a imagem correta. Vamos lá. Página 94, número 8. Como o povo Munduruku escolhe os nomes das crianças? Marque com X a alternativa correta. Vocês têm 3 alternativas, né? E vão marcar a correta de acordo com a informação do texto, tá? Então, a interpretação de texto é sempre pegando as informações no texto. Número 9. Contorne as palavras que indicam o material de que são feitas as casas do povo Munduruku. Aí vocês têm várias opções aí: cimento, madeira, folhas de palmeira, palha de milho, barro. E vocês vão ver uma das opções de materiais que são feitas, né, construídas as casas. E aí vão circular. 10.
Na língua do povo Munduruku, o Ka significa aldeia, casa ou povo, tá? Também observando sempre o texto, para poder marcar uma das alternativas. 11. Que familiares moram com o Kabá da Arebu? Tá lá bem no finalzinho, né? Quais são as pessoas, né, da família, os membros da família que moram com ele, com o menino. 12. Que familiares moram com você? Escreva o nome de cada um deles, tá? Então vocês vão observar, vão ver quais são as pessoas da família que moram com você, se é pai, se é tio, grau de parentesco, avô, avó, vão colocar o grau de parentesco aqui e aí depois vão colocar o nome de cada um deles, tá bom? Então agora a gente já terminou a nossa interpretação de texto do livro, tá bom? Kabá Darebu, que é o nome do menino. Agora nós vamos para a parte do sinônimo. Então vamos lá. Releia a seguir um trecho do relato do menino Kabá Darebu. Recebemos os mesmos nomes de nossos antepassados e meu avô escolheu este para mim, para homenagear um sábio ancestral que não suportava a violência. A palavra suportava tem sentido semelhante ao da palavra aguentava. Assim, a palavra aguentava poderia substituir a palavra suportava sem alterar o sentido do que está sendo dito. Então, o que quer dizer? Que suportava pode substituir a palavra aguentada. E essa substituição a gente chama de sinônimo. Ele pegou a palavra suportava e aí viu qual era a palavra que teria um significado parecido. Isso é muito bom, gente, a gente trabalhar com sinônimo, que quando a gente for escrever um texto, uma redação, a gente não fica repetindo palavras, tá? A gente coloca palavras parecidas, sinônimos. Então o texto fica muito mais bonito, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com sinônimos, tá? Mas para isso a gente precisa ler muito, para a gente conhecer as palavras, tá bom? Então vamos lá. Palavras que apresentam o mesmo sentido ou sentido semelhante são chamados de sinônimos. Aí ele colocou alguns exemplos aqui, ó. Né? Feliz. Qual é o sinônimo de feliz? Alegre. Jovem. Novo. Inteligente. Esperto, tá? Então vamos lá. Pinte cada par de sinônimos com uma cor diferente. Então a gente tem várias palavrinhas aqui nessas duas colunas. Então, por exemplo, menino. Qual é o sinônimo de menino aqui? Distante, alegre, auxiliar ou garoto? Garoto. Então vocês vão pintar vamos supor, um menino de azul e o garoto de azul, que aí você vai pintar os sinônimos deles, tá bom? Entre eles. Página 96 para a gente poder finalizar. Releia abaixo alguns trechos do texto A Menina de Voz Amarela. Cora acordou com um soluço. Aí eles marcaram a palavra acordou. Todas saíam bem amarelinhas, impressionando sua mãe. Também está destacada a palavra impressionando. C. Ele estava escondido de tanta vergonha. Tá marcado vergonha. Com o tempo, todos se acostumavam com a esquisitice de Cora. A esquisitice, a palavra esquisitice está marcada, está grifada aí, né? Destacada. Agora relaciona as palavras em destaque ao seu sinônimo. Então, vocês têm aí A, B, C e D, as palavras que contém, que foram marcadas, né? Destacadas em cada frase. Acordou, impressionando, vergonha e esquisitice. Então, vocês vão relacionar cada palavra dessa com o seu sinônimo, tá bom? Número 3. Observe a cena a seguir e analise as palavras em destaque. Então, a gente tem aqui um menino passeando com um cachorro e duas meninas observando ele. Então, vamos lá. Que cachorrinho bonito. Sim, ele é lindo. Agora, marque com X na alternativa correta. As palavras em destaque, né, que são bonito e lindo, são sinônimas e não apresentam qualquer diferença de sentido. Lindo e bonito expressam a mesma intensidade. As palavras em destaque são sinônimas, mas apresentam diferenças de sentido.
Lindo expressa mais intensidade que bonito. Então, vocês vão marcar qual é a opção correta, tá? Então, o sinônimo, eles são palavras diferentes, mas podem ter intensidades diferentes também, tá? Então, bonito e lindo, né? O que tem uma intensidade maior? É você falar que a pessoa é bonita ou você falar que a pessoa é linda? Que a pessoa é linda, né? Mas mesmo assim, mesmo com intensidades diferentes, né? Eles querem dizer a mesma coisa, tá bom? Então vocês vão observar isso. Basicamente é vocês colocarem o que é o sinônimo, né? Então vocês vão observar essa frase, a intensidade da palavra e vão marcar qual é a opção mais correta que defina o sinônimo, tá bom? Então, nossa aula já ficou um pouquinho extensa, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Desejo um excelente dia para vocês e uma excelente semana, tá bom? Fiquem com Deus e até a aula de amanhã.